Talvez você já tenha sentido aquela saudade profunda que não pede permissão para entrar. Ela chega silenciosa, mas pesa no peito como se o coração se tornasse pequeno demais para tanta falta. Saudade de alguém que você amou intensamente e que, de repente, passou para a eternidade. E é justamente nesses momentos, quando o silêncio da noite envolve tudo, quando a casa parece grande demais, quando o mundo continua, mas o seu mundo parece ter parado, que uma pergunta nasce quase sozinha dentro da alma. Será que você ainda pode me ver? Será que sabe do meu choro? Das minhas alegrias? Das minhas orações? Será que continua perto, mesmo depois da morte? Se você já fez essa pergunta, saiba que não está sozinho. Ela acompanha a humanidade desde sempre. Atravessou desertos, atravessou séculos, foi suspiro de reis, de mães, de irmãos, de esposas e esposos. Foi grito silencioso de quem perdeu demais, mas continua amando. E também chegou ao coração de uma mulher extraordinária, cuja vida marcou profundamente a história espiritual da Igreja, Santa Teresa de Ávila. No século XVI, sim, tantos anos atrás, ao mesmo tempo, tão perto de nós, Teresa carregou no coração as mesmas dores, as mesmas dúvidas, os mesmos anseios que hoje você sente. Mas ela recebeu de Deus algo que poucos recebem, um olhar capaz de enxergar a eternidade sem medo, sem véus, sem ilusão. E esse olhar transformou para sempre sua compreensão sobre o luto, a saudade e a vida eterna. Imagine por um momento o que significa alguém compreender profundamente a alma humana. Não apenas pelas palavras, mas pela experiência viva da oração, pela união com Deus que dilata o coração e abre portas que nós, aqui na Terra, raramente conseguimos sequer imaginar. Teresa viveu exatamente isso. E foi nessa união com Deus que ela descobriu uma verdade que pode revolucionar sua maneira de viver a saudade. Uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido assim. Uma verdade que, se permitida, pode curar feridas que você carrega há anos. Ela descobriu, e ensinou, que aqueles que amamos e que partiram não desapareceram da nossa vida. Não deixaram de nos amar. Não foram engolidos pelo vazio. Eles apenas mudaram a forma de amar. Um amor mais puro. Mais perfeito. Um amor visto em Deus. Parece um mistério grande demais? Talvez. Mas vale a pena escutar com calma. Porque, segundo Teresa, quando a alma alcança a união com Deus, ela passa a enxergar tudo na luz divina. E nessa luz, que não falha, que não engana, que não se limita, os nossos entes queridos contemplam nossa vida de um jeito que nossos olhos terrenos nunca poderiam alcançar. Eles veem você de uma forma diferente. Não com olhos humanos, mas com o olhar de Deus. Um olhar que não julga, mas compreende. Um olhar que não acusa, mas acolhe. Um olhar que não sente falta, sente plenitude. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque se isso é verdade, e Teresa afirmava com uma certeza que nascia da experiência, então a morte não é o fim da história. Não é um muro que separa. É uma porta que transforma. E quem passa por essa porta, continua. Continua perto. Continua vendo. Continua amando. Continua intercedendo. Você consegue imaginar como essa perspectiva pode transformar sua forma de lidar com a saudade? Então respire. Respire fundo. Porque estamos apenas começando uma jornada que pode tocar seu coração de maneiras que você talvez nem espere. E na próxima parte, você vai entender por que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se purifica na eternidade. Você já reparou que a saudade dói justamente porque o amor era grande? Se não houvesse amor, não haveria falta. Se não houvesse laço, não haveria dor. E é por isso que Santa Teresa dizia que a saudade, por mais amarga que pareça, é também uma confirmação silenciosa de algo muito maior. O amor verdadeiro nunca termina. Mas antes de continuar, permita-se uma pergunta. Por que dói tanto? Porque, mesmo acreditando que a pessoa está em um lugar melhor, o coração insiste em sentir como se tivesse perdido um pedaço de si. Teresa compreendia essa angústia profundamente. Ela não falava de teorias, falava de experiência. Perdeu pessoas que amava, carregou ausências que marcaram sua alma. Mas em meio a tudo isso, Deus a levou a entender algo extraordinário. A dor da saudade não é sinal de que perdemos alguém, é sinal de que o amor continua vivo. É como se sua alma soubesse algo que sua mente ainda não conseguiu entender completamente. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a morte não apaga o amor, ela o purifica, o aperfeiçoa, o transforma. O amor humano, limitado, muitas vezes ferido,
passa pelo fogo da eternidade e se torna um amor livre, pleno, luminoso. Teresa escreveu algo profundamente consolador. O amor verdadeiro, quando unido a Deus, não diminui com a distância, nem se enfraquece com a morte, mas cresce em perfeição. Cresce. Você pode imaginar isso? O amor não apenas continua, ele cresce. E é por isso que seus entes queridos que partiram não estão desligados de você. Eles não romperam o vínculo. Eles não apagaram a memória. Eles não abriram mão do que viveram com você. Eles apenas atravessaram para o lado onde tudo é mais claro, onde tudo é mais profundo, onde tudo é mais cheio de sentido. Para nós, aqui, a ausência dói. Para eles, lá, a presença se torna mais intensa. Porque no céu, no coração de Deus, eles amam não mais com as fragilidades humanas, mas com a perfeição do amor divino. Pense nisso. Aqui na Terra, o amor às vezes erra. Às vezes se confunde. Às vezes sofre. Às vezes falha. No céu, não. O amor se torna aquilo que sempre deveria ter sido: puro, desinteressado, luminoso, forte. E por isso, quando você sente saudade, você não está sofrendo por alguém que foi embora para um vazio. Você está sofrendo por alguém que agora te ama de um modo que você ainda não consegue compreender, mas que é infinitamente mais profundo. Teresa dizia que a morte não é um adeus, é uma mudança de endereço do amor. Bonito, não é? Mas também profundamente verdadeiro. Porque se há algo que a comunhão dos santos nos ensina, é que o amor em Deus jamais se rompe. E essa realidade, tão antiga, tão proclamada pela Igreja, tão confirmada pelos santos, ganha um brilho especial quando lembramos das palavras e das visões de Teresa. Ela viu que a união em Cristo cria laços que nem o tempo, nem o espaço, nem a morte conseguem apagar. E esses laços continuam atuando, continuam vivos, continuam abraçando nossa vida. Agora, talvez você esteja pensando: se eles continuam me amando, como podem me ver? Como podem saber das minhas dores e alegrias? Essa pergunta chega para todos nós. E Teresa também a fez. E Deus lhe mostrou a resposta. Na próxima parte, você vai descobrir como os que já partiram nos veem através da luz de Deus, e porque isso muda absolutamente tudo na maneira como encaramos a morte e a eternidade. Prepare seu coração. Porque o que vem agora é um dos mistérios mais belos da fé. Feche os olhos por um instante e imagine esta cena. Você olha para o céu numa noite tranquila, as estrelas espalhadas como pequenos sinais de eternidade, e em silêncio pergunta: será que você ainda pode me ver? Essa pergunta é tão humana, tão profunda, tão universal. E Santa Teresa também a carregou no coração. Mas em suas experiências místicas, aquelas que nenhum livro consegue descrever totalmente e que só a alma experimentada em Deus compreende, ela descobriu algo que pode transformar a maneira como você entende essa pergunta para sempre. Teresa entendeu que as almas que estão no céu não veem como nós vemos aqui na Terra. Elas não precisam de olhos, de luz, de distância, de presença física. A visão delas é infinitamente superior, mais ampla, mais profunda, mais verdadeira. Por quê? Porque elas veem em Deus. Teresa dizia que quando a alma entra na perfeita união com o Criador, ela participa da própria visão divina. E essa visão não tem limites. Não tem sombras. Não tem dúvidas. É como se Deus fosse um espelho perfeito, e tudo, absolutamente tudo, se refletisse nessa luz. E é nessa luz que seus entes queridos contemplam você. Você não precisa imaginar alguém no céu olhando para uma janela, ou procurando você no meio da multidão. Não funciona assim. Funciona de um modo muito mais grandioso. Eles veem você porque vivem na luz daquele que vê tudo, Deus. Eles conhecem suas dores. Eles conhecem suas alegrias. Eles conhecem suas lutas escondidas, aquelas que você não conta a ninguém. Eles conhecem suas esperanças, seus medos, suas quedas e seus recomeços. E veem tudo isso com uma clareza que você nem consegue imaginar. O Catecismo da Igreja Católica confirma essa realidade quando fala da visão beatífica, a graça concedida às almas do céu de contemplar Deus face a face. E na face de Deus, tudo se revela. Teresa descrevia esse mistério de forma tão simples e tão poderosa ao mesmo tempo. Quando a alma se une a Deus, vê todas as coisas como Deus as vê. Não é poético. É real. É doutrina. É experiência mística. E se isso é verdade, e Teresa afirmava com a firmeza de quem viveu na presença divina,
Então você nunca foi invisível para quem amou e partiu. Nunca. Eles veem você mais profundamente agora do que viram durante toda a vida terrena. Aqui, muitas vezes, não percebemos o outro como ele realmente é, olhamos só o exterior, só o comportamento, só o que aparece. Mas eles, no céu, veem o coração. Veem sua intenção. Veem sua luta. Veem sua bondade escondida. Veem seu desejo sincero de Deus. Veem suas lágrimas como um perfume que sobe ao céu, como diz o Apocalipse. E sabe o mais impressionante? Eles veem você sem julgamento, porque o olhar deles é purificado pelo próprio amor de Deus. É um olhar que compreende, que abraça, que intercede, que acompanha. E tudo isso muda completamente a forma como entendemos a morte. A morte não levou seu amado para longe de você. A morte o levou para mais perto de Deus, e, por isso, mais perto de você do que jamais esteve. Agora talvez você esteja pensando: se eles veem tudo, porque às vezes sinto que ninguém me vê. Porque a saudade pesa tanto. Porque me sinto tão sozinho. Essa é a pergunta que abre o próximo mistério. Na próxima parte, você vai descobrir o elo invisível que une vivos e mortos, a comunhão dos santos, e como essa ligação, longe de ser simbólica, é uma realidade tão viva quanto o próprio amor de Deus. Prepare-se. Estamos entrando no coração do consolo cristão. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes a expressão comunhão dos santos. Ela está no credo, está nos ensinamentos da Igreja, está na tradição cristã desde os primeiros séculos. Mas será que você já parou para pensar no que isso realmente significa? Porque, se você compreender esse mistério, a forma como você enfrenta o luto, a saudade e a própria vida muda radicalmente. A comunhão dos santos não é uma ideia poética. Não é simbólica. Não é uma frase bonita para consolar quem sofre. A comunhão dos santos é uma realidade espiritual viva, que atravessa o céu, a terra e até o purgatório. É a família de Deus, unida no único amor, no único coração, numa única vida. E isso significa, sim, de forma real, que aqueles que você amou e que já partiram não deixaram de caminhar com você. Eles fazem parte da mesma família, da mesma fé, do mesmo corpo, do mesmo mistério. Você aqui na terra, eles na eternidade. E Deus unindo tudo. Santa Teresa dizia que no céu não existe distância, apenas união. E essa união não se perde nunca. É por isso que o amor não morre. É por isso que a conexão não se desfaz. É por isso que a morte não separa. E é exatamente isso que a Igreja ensina. Os que estão no céu intercedem pelos que ainda caminham aqui. Os que estão na terra rezam pelos que ainda se purificam no purgatório. E todos são sustentados pela graça de Deus. É como uma rede invisível, mas fortíssima, que envolve cada alma que busca o Senhor. Uma rede que carrega, sustenta, eleva. Pense nisso. Você nunca reza sozinho. Nunca sofre sozinho. Nunca luta sozinho. Nunca ama sozinho. Há um coro invisível que acompanha cada passo seu. Há vozes que intercedem quando você mal consegue formular uma oração. Há corações que vibram quando você cresce. Há olhos espirituais que se alegram com a sua perseverança. Teresa dizia que quando uma alma se aproxima de Deus, todas as outras almas que já vivem nele se alegram. E quando uma alma sofre, todas se inclinam em intercessão. É a família eterna. É o amor que não acaba. É a comunhão dos santos. Mas talvez você se pergunte: se essa união é tão forte, por que às vezes me sinto tão sozinho? Porque meu coração não sente a presença deles como gostaria? Porque o céu parece tão silencioso? Essa pergunta é mais comum do que você imagina. E Santa Teresa também enfrentou longos períodos em que Deus parecia oculto, silencioso, distante. Mas ela descobriu algo essencial. A dificuldade não está na ausência deles, está no barulho dentro de nós. No próximo capítulo, você vai entender por que às vezes não conseguimos perceber a presença daqueles que partiram, mesmo quando eles continuam mais perto do que nunca. Prepare-se para descobrir o que pode estar abafando essa voz suave da eternidade. Há um momento no luto que dói mais do que todos os outros. Não é quando recebemos a notícia. Não é no funeral. Não é na primeira noite de ausência. É depois. Depois que tudo volta ao normal. Depois que o mundo continua a vida como se nada tivesse acontecido. Depois que as pessoas retomam suas rotinas. E você fica ali, tentando aprender a respirar em um mundo que ficou diferente.
Nesse momento, nasce uma pergunta silenciosa dentro da alma. Se eles continuam perto, por que eu não sinto? Por que o céu parece tão distante? Por que a presença deles não me alcança? Santa Teresa conhecia profundamente esse tipo de dor. E descobriu uma verdade que, embora simples, tem um poder imenso. Não é que eles se afastaram, é que nós estamos cheios de ruídos. Ela dizia que a alma humana é como uma casa cheia de portas e janelas. Mas essas portas se trancam quando estamos carregados de ansiedade, medo, pressa, distrações, preocupações e feridas não curadas. Quando o coração está inquieto, ferido, agitado, é como tentar escutar um sussurro em meio a um vendaval. O céu nunca deixou de falar. Mas nós, muitas vezes, deixamos de ouvir. Teresa explicava que a maior parte da distância espiritual não está do lado do céu, mas do lado da terra. O céu permanece estável, presente, luminoso. Nós é que oscilamos. Ela dizia: a alma agitada não percebe aquilo que está diante dela. A alma que descansa em Deus escuta até o mais suave sussurro da eternidade. Deus não se cala. Os santos não se calam. Os entes queridos que amamos não deixam de interceder. Mas o barulho dentro de nós fica tão alto que cobre a música suave da eternidade. E que barulho é esse? O barulho dos medos. O barulho das preocupações. O barulho do cotidiano que nos engole. O barulho da culpa, da pressa, da tristeza não rezada. O barulho da nossa tentativa desesperada de ser forte sozinho. É por isso que o silêncio tem tanto poder. Teresa descobriu que nos momentos de oração profunda, nos momentos de quietude interior, nos momentos em que a alma respira devagar, algo se abre dentro de nós. Como se uma porta interior se destrancasse. Como se a luz encontrasse um espaço para entrar. Ela chamava isso de afinar o coração. Afinar como quem ajusta um instrumento para que o som saia claro, limpo, verdadeiro. Ela dizia que a alma, quando se silencia, passa a perceber presenças que sempre estiveram ali. E talvez você já tenha vivido isso, mesmo sem perceber. Aquela paz que chega de repente. Aquela força inesperada. Aquela intuição suave. Aquela lembrança boa que aquece o peito sem explicação. Aquela lágrima que cai, ao invés de doer, alivia. Esses pequenos sinais, Teresa dizia, são como toques do céu. Sinais de que a presença nunca se foi. De que o silêncio não é abandono. De que a saudade não é solidão. Agora que você já entende por que às vezes não sente a presença deles, talvez surja outra pergunta. Mas o que exatamente eles veem em mim? O que eles enxergam quando olham para minha vida através de Deus? Essa é uma resposta que pode transformar profundamente a maneira como você vive, e que Teresa recebeu de forma muito clara. No próximo capítulo, você vai descobrir o que os que já partiram contemplam em você, e porque isso revela a beleza espiritual que talvez você nunca tenha percebido em si mesmo. Prepare o coração. O que vem a seguir é um dos consolos mais profundos que Teresa deixou para nós. Você já imaginou que alguém que te amou e já está no céu realmente vê quando olha para você? Será que vê apenas seus erros? Seu sofrimento? Suas dúvidas? Ou será algo muito maior? Santa Teresa, em suas experiências espirituais mais profundas, recebeu uma luz clara sobre isso. E essa luz é tão consoladora, tão preciosa, tão transformadora, que merece ser acolhida com calma. Ela dizia que as almas que vivem na presença de Deus não enxergam as aparências externas, porque as aparências enganam, confundem, distorcem. Elas enxergam o que a maioria das pessoas aqui na Terra não consegue, a verdade do coração. No céu, não existem máscaras. Não existe pretensão. Não existe medo de julgamento. Tudo é visto na pureza da luz divina. E nessa luz, a alma mostra quem realmente é. E o que eles veem? Eles veem sua fé, mesmo quando você acha que ela é pequena. Eles veem sua esperança, mesmo quando você pensa que a perdeu. Eles veem sua caridade, mesmo quando ninguém percebe seus pequenos gestos de amor. Veem também as suas lutas interiores. As batalhas silenciosas. As lágrimas escondidas. As quedas que só Deus viu. Os recomeços que só o céu testemunhou. Teresa dizia que cada esforço, por menor que seja, tem um valor eterno quando nasce do amor. E os que já estão na eternidade veem tudo isso como luzes vivas. Sim, luzes. Luzes espirituais. Ela descrevia que as orações, sacrifícios, gestos de bondade e atos de fé brilham diante das almas do céu como pequenas chamas que sobem até Deus.
E cada uma dessas chamas é contemplada com uma alegria que nós, aqui na Terra, não somos capazes de compreender. Eles veem também algo que você talvez tenha dificuldade em acreditar. Eles veem a sua beleza espiritual. Não a beleza física. Não a beleza social. Mas aquela beleza que Deus vê, a beleza da alma em crescimento, a beleza da alma ferida mas perseverante, a beleza da alma que tenta amar, mesmo com limitações. Teresa dizia que essa beleza é tão grande, que se víssemos uma alma em estado de graça com os olhos do céu, morreríamos de encanto. E é assim que eles veem você. Você não é para eles uma coleção de defeitos. Você não é suas fraquezas. Você não é sua história de quedas. Você não é suas limitações. Eles veem quem você é em Deus, não apenas quem você é hoje. E veem também aquilo que você ainda pode se tornar. Veem suas virtudes adormecidas. Seu potencial espiritual. Seu chamado à santidade. Os dons que você ainda nem descobriu. As graças que Deus deseja derramar. O futuro que Ele sonhou para você. Santa Teresa dizia: os olhos que contemplam Deus veem também o que Ele quer realizar em cada alma. Eles veem não apenas o seu presente, mas seu desígnio eterno. Veem a obra-prima que Deus quer concluir em você. E o mais belo é que, ao verem tudo isso, eles não ficam indiferentes. Eles intercedem. Eles torcem por você. Eles acompanham seu caminho com ternura e com aquele amor purificado que já não conhece egoísmo, e paciência ou medo. Agora talvez você esteja pensando: se eles veem minha alma assim, eles também sabem o que eu enfrento? Eles compreendem minhas dores, minhas perdas, minhas provações? A resposta é sim, e num nível muito mais profundo do que você imagina. No próximo capítulo, você vai descobrir por que seus entes queridos no céu conhecem o plano completo de Deus para a sua vida, e como isso muda completamente a forma como eles intercedem por você. Prepare-se, estamos nos aproximando de um mistério ainda mais grandioso. Você já teve a sensação de estar vivendo uma página da sua vida sem entender onde essa história vai dar? Como se estivesse caminhando no nevoeiro, dando passos, tentando acertar, mas sem saber o que te espera logo adiante. Aqui na Terra é assim. Nós vemos apenas um fragmento, um pedaço, uma linha. E isso nos dá medo. Nos deixa ansiosos. Nos faz sofrer. Mas para aqueles que amamos e que agora vivem na luz de Deus, não é assim. Santa Teresa, em seus êxtases e visões, descrevia algo profundamente consolador. As almas que estão no céu contemplam o plano completo de Deus para cada pessoa que amaram na terra. Não apenas o presente. Nem apenas o passado. Mas o conjunto. A história inteira. Do começo ao fim. É como se nós estivéssemos lendo um livro página por página, sem saber o que vem depois. E eles estivessem vendo o livro inteiro aberto diante de Deus. Eles veem a dor de hoje, e também a graça que essa dor vai produzir amanhã. Veem o sofrimento atual, e também a vitória que Deus está preparando. Veem suas lágrimas, e também o fruto espiritual que elas estão gerando. Teresa dizia que Deus escreve certo por linhas tortas, e que as almas que vivem na eternidade veem essa escrita divina sem confusão, sem dúvida, sem medo. Para nós, parece tudo caótico. Para eles, tudo está dentro de um plano perfeito de amor. E isso muda tudo. Porque quando você enfrenta uma dificuldade, eles não sentem aquela angústia humana que sentimos aqui, aquela ansiedade de quem não sabe o que vai acontecer. Eles sabem que Deus está conduzindo tudo. Eles sabem que o sofrimento oferecido com amor se transforma em graça. Eles sabem que a provação molda, purifica, fortalece. Eles sabem que a dor nunca é inútil quando é vivida em Deus. Por isso, o amor deles se transforma em algo muito puro. Um amor que não se desespera. Que não se ressente. Que não teme. Mas que intercede com confiança profunda. Eles acompanham seu caminho como quem já viu o final da história, e sabe que é bom, que é belo, que é vitorioso. Talvez você pergunte: então eles não sofrem quando eu sofro? Eles ficam indiferentes? De forma alguma. Eles sofrem de outro jeito. Não com tristeza humana, mas com amor ardente, com aquele desejo puro de que você alcance a santidade e a plenitude que Deus preparou. É o sofrimento de quem ama e intercede, mas sem desespero. Sem sombras. Sem medo. Teresa dizia que o amor do céu é como um fogo. Ele aquece, ilumina, transforma, mas não queima de dor. E porque eles veem o plano de Deus, eles sabem exatamente como interceder por você. Sabem o que pedir.
Sabem onde você precisa de força. Sabem qual graça será necessária amanhã. Sabem qual proteção você vai precisar daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a uma vida. Eles se tornam, como Teresa ensinava, verdadeiros advogados da nossa alma diante de Deus. E aqui surge um mistério ainda mais belo. A comunicação entre vocês não terminou. Ela apenas mudou de forma. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Prepare-se o coração, porque você vai descobrir como aqueles que partiram continuam dialogando com você, não com palavras humanas, mas com inspirações, consolações e graças que tocam suavemente a alma. É uma das verdades mais profundas e transformadoras que Teresa deixou para nós. Há uma cena que talvez você já tenha vivido. Você está sozinho, talvez em casa, talvez caminhando, talvez olhando o céu. E de repente sente uma paz que não sabe explicar. Uma força que não esperava. Uma intuição suave que ilumina sua mente. Ou até mesmo uma lágrima que cai, não de dor, mas de consolo. Já aconteceu com você? Se sim, Santa Teresa diria: não foi por acaso. Porque ela descobriu, em sua vida de oração profunda, algo extraordinário. O diálogo com aqueles que amamos não termina com a morte, apenas muda de idioma. Aqui na Terra, conversamos com palavras. Palavras que às vezes falham. Que às vezes ferem. Que às vezes não conseguem expressar o que sentimos. No céu, não há mais essa limitação. Ali, o amor se comunica de outro modo. Por inspirações. Por consolações interiores. Por graças discretas. Por movimentos suaves da alma. Eles falam ao coração, e o coração ouve, mesmo quando a mente não sabe explicar. Teresa dizia que a alma que vive em Deus se torna capaz de tocar outras almas, não com sons, mas com luz. E os que estão no céu se tornaram luzes vivas, canais puríssimos da misericórdia divina. É por isso que tantas pessoas, depois de rezar pedindo a intercessão de alguém querido que partiu, sentem uma paz inesperada, uma resposta clara, um caminho que se abre, uma força nova, um consolo profundo. Teresa explicava: os bem-aventurados não deixam de trabalhar por aqueles que amam. Sim, eles trabalham por você. Eles intercedem por você. Eles acompanham seus passos com aquele amor purificado que já não conhece egoísmo. Eles se tornam como anjos específicos para a sua vida, não por natureza, mas por missão. E o mais bonito é que esse diálogo não é unilateral. Assim como eles intercedem por você, as suas orações também chegam até eles. Chegam como luz. Chegam como perfume. Chegam como um gesto de amor que fortalece ainda mais essa união. A Igreja sempre ensinou que existe uma troca de bens espirituais entre a Igreja da Terra, a Igreja do Céu e a Igreja do Purgatório. É como uma circulação constante de graça, amor e intercessão. Quando você reza por alguém que partiu. Quando oferece uma missa. Quando faz um ato de caridade por sua alma. Quando fala com eles na intimidade do coração. Tudo isso chega ao céu como um presente, como um sopro de amor, como um eco eterno. Nada se perde. Nada é ignorado. Nada é pequeno demais. Mas, talvez agora, uma última pergunta ecoe dentro de você. Se esse diálogo é real, por que às vezes me sinto tão sozinho? Por que o silêncio pesa tanto? Por que não consigo sentir essa presença com mais clareza? Teresa conhecia profundamente essa angústia. E descobriu uma resposta que é ao mesmo tempo simples e transformadora. A presença deles é constante. A nossa percepção é que varia. É isso que vamos explorar no próximo capítulo, o capítulo final, onde você vai descobrir como viver diariamente com essa consciência da eternidade, como acolher esse amor que não morre e como fortalecer essa comunhão que atravessa a morte. E, ao final, farei um convite especial para você continuar esta jornada comigo no canal Voz de Santa Teresa, para que juntos possamos aprofundar ainda mais esses mistérios e fortalecer a fé que consola, que cura e que transforma. Prepare-se. Estamos chegando ao coração da mensagem. Chegamos ao último capítulo desta jornada, mas, na verdade, este é apenas o começo de um novo modo de viver, de sentir, de rezar e de olhar para a eternidade. Porque se tudo que Santa Teresa nos ensinou é verdade, e ela afirmava com a convicção de quem viveu profundamente unida a Deus, então você nunca esteve sozinho. Nunca. A morte não foi o fim. A ausência não significa abandono. A saudade não é um vazio, é um laço vivo. E aqueles que você amou, que caminharam ao seu lado, que fizeram parte da sua história,
continuam mais perto agora do que jamais estiveram. Eles veem você na luz de Deus. Eles compreendem sua alma. Eles intercedem pelas suas lutas. Eles torcem pelo seu crescimento espiritual. Eles acompanham seus passos com amor purificado e constante. E quando você sofre, eles se aproximam ainda mais, não com angústia humana, mas com aquela paz do céu que deseja ardentemente ver você alcançar a plenitude que Deus preparou. Santa Teresa dizia que viver com essa consciência muda tudo. Muda a forma como você olha para a dor. Muda a forma como você enfrenta a vida. Muda a forma como você reza. Muda até a maneira como você ama. Porque você começa a perceber que cada gesto, cada escolha, cada oração, cada esforço, não termina em você. Atravessa a eternidade. Fortalece a comunhão dos santos. Constrói pontes entre o céu e a terra. Une você cada vez mais àqueles que partiram e àquele Deus que nunca abandona nenhum dos seus filhos. A morte não é um muro. É uma porta. Uma porta que leva ao amor perfeito. Uma porta que purifica e eleva ao amor verdadeiro. Uma porta pela qual todos nós, um dia, passaremos, e encontraremos ali, do outro lado, aqueles que nos amaram primeiro. Por isso, quando a saudade apertar seu peito, lembre-se. Você não está chorando por alguém que se perdeu no vazio. Você está chorando por alguém que te ama com ainda mais perfeição. Alguém que conhece a verdade do seu coração. Alguém que vê sua alma com os olhos de Deus. Alguém que espera por você na eternidade, preparando o reencontro que será infinitamente mais belo do que qualquer despedida foi dolorosa. E até que esse reencontro chegue, você não caminha sozinho. Nunca. Há uma multidão invisível que acompanha seu caminho, que ora por você, que ilumina seus passos. E no centro dessa comunhão, como Teresa ensinava, está Deus. O Deus que basta. O Deus que não muda. O Deus que sustenta. O Deus que consola. O Deus que transforma. O Deus que te promete que nada, absolutamente nada, poderá separar você do amor que Ele plantou no coração dos seus. Se esta mensagem tocou sua alma, se trouxe luz ao seu luto, se abriu uma janela de esperança na sua saudade, então permita que ela continue florescendo dentro de você. E, se desejar aprofundar cada vez mais esses mistérios, conhecer melhor os ensinamentos de Santa Teresa e caminhar comigo nesse caminho espiritual, quero fazer um convite especial. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Ali, continuamos essa jornada, descobrindo outros mistérios, aprofundando a fé, fortalecendo a alma e deixando que a sabedoria de Teresa ilumine nossa vida com a luz eterna de Deus. Que a paz do céu toque seu coração. Que a intercessão dos seus queridos o acompanhe todos os dias. E que Santa Teresa de Ávila continue sendo sua mestra, sua guia e sua amiga no caminho da eternidade. Nada te turbe. Nada te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta.